O que é a prática baseada em evidências em psicologia? A gente tem escutado muito falar sobre o PBE, mas existem muitas confusões sobre o que é, de fato, prática baseada em evidências. Eu sou Franciele Peloso, psicóloga clínica, trabalho com PBE e hoje, então, eu vim aqui te explicar um pouco mais sobre esse conceito que a gente tem escutado falar cada vez mais dentro da psicologia, mas que não é um termo que vem da psicologia. Na verdade, prática baseada em evidências, ela é uma forma, um paradigma que a gente tem de tomar decisões clínicas e que vem, então, da medicina e que é presente em todas as áreas aí da saúde e para além. Bom, e aí, talvez uma das palavras que fique muito destacada quando a gente fala em PBE, né, em prática baseada em evidências, é o que são de fato evidências ou qual a importância de trabalhar com evidências. Na realidade, antes então de eu falar do conceito de PBE em si, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é legal a gente entender essa lógica, né? Quando a gente trabalha com as famosas evidências, e existem muitas confusões do que são evidências, às vezes as pessoas acham que ter um artigo sobre determinada coisa é uma qualidade de evidência que já então diz respeito a usar aquele tratamento no paciente ou com o paciente. Na verdade, não, né? Existem evidências sobre muitas coisas, mas às vezes poucas coisas têm qualidade de evidência. Quando a gente fala uma evidência em que a gente vai basear a nossa prática clínica, a gente está falando de um conhecimento sistematizado e testado, mas não só isso, é um conhecimento então sistematizado e testado que tem boa qualidade, que tem boa confiabilidade, que tem boa credibilidade, tanto perante aos pesquisadores quanto em termos de efetividade na prática clínica, como é o nosso caso. E tem ali evidência através de estudos contínuos, né? Então, quanto mais algo é estudado, quanto mais a gente tem evidências a favor de uma mesma tendência, de um mesmo lugar, quanto mais tem credibilidade, confiabilidade, mais se mostra eficaz e efetivo, é esse tipo de evidência, então, que a gente quer basear a nossa prática clínica e basear a nossa tomada de decisão. E foi assim, então, que a gente começou a pensar sobre PBE, até que em dado momento, então, a APA, mais precisamente em 2005, a partir de uma força-tarefa criada, começou a definir o conceito, então, de prática baseada em evidências em psicologia. E esse conceito ele foi definido da seguinte forma: é um processo individualizado de tomada de decisão clínica que ocorre por meio da integração da melhor evidência disponível com a perícia clínica no contexto das características, culturas e preferências do paciente. Então, notem, PBE diz respeito a uma tomada de decisão clínica que vai vir a partir daquilo que a gente está tratando com o paciente após a formulação de caso dele, né? Que já segue esse raciocínio, a avaliação, e aí a gente vai pensar na tomada de decisões clínicas para o plano de tratamento que estejam vinculadas a isso que a gente vai chamar dos 3 pilares da PBE. Melhor evidência disponível, perícia, expertise ou repertório clínico do terapeuta e contexto, culturas, características do paciente. Esses 3 pilares, eles são indissociáveis. Isso é extremamente importante. Quando a gente pensa na própria definição do termo, a APA não diz que um é maior do que o outro, tem mais peso ou menos peso do que o outro. É a interação desses 3 pilares que fazem a PBE como uma tomada de decisão clínica. Então, a gente jamais vai basear a nossa tomada de decisão clínica só na melhor evidência. Ok, a gente tem ali a melhor evidência disponível, mas eu tenho expertise nisso? Eu consigo ajudar o meu paciente a partir dessa visão desse tratamento? Eu tenho repertório clínico para isso? E mais, essa maneira de abordar faz sentido para o meu paciente? Será que as características dele eu tenho que adaptar alguma coisa? Ou será que não? O que precisa ser adaptado aqui? Ok? Então a gente parte da melhor evidência e embarca aqui nesses outros 2 pilares que são extremamente indissociáveis uns dos outros.
Ou então, uma das coisas que eu noto que acontece muito é, às vezes, assim, a gente tem uma tendência, os nossos vieses enquanto terapeutas. Então, eu sei muito sobre TCC, inclusive tô com o livro aqui da TCC, tá? E aí, a TCC é um tratamento empiricamente sustentado. Ele, como a TCC é uma abordagem que ela se desenvolveu já, a gente pensando nessa questão empírica, ela tem muitos ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas, o que faz dela uma abordagem com boas evidências, com qualidades muito boas. Só que aí eu tenho expertise clínica em TCC e eu acho que trabalhar com TCC é PBE, talvez isso até dê outro vídeo, inclusive. Mas aí o que eu faço? Ao invés de eu olhar para melhor evidência, eu compro isso como, ok, eu vou usar TCC com esse paciente. E aí eu não olho mais para outras evidências disponíveis, eu não olho mais para o contexto, cultura e preferências do paciente. Eu tô fazendo PBE? Eu não tô. Porque eu tô só me guiando pela minha expertise e achando que eu tô trabalhando com a melhor evidência, mas talvez não seja. Talvez para aquele meu paciente, com as suas características, com os seus contextos, com os seus valores específicos, pode ter outra coisa que faça mais sentido para a gente trabalhar no plano de tratamento nessa tomada de decisão. Assim como a gente não vai olhar só para aquilo que o paciente quer, né? Então, se o paciente diz, Fran, eu gostaria que a gente pudesse trabalhar com tarô aqui na nossa sessão de terapia. Não, isso não vai ser possível. Então, notem, o que eu tô tentando explicar aqui, e desejo que esteja conseguindo, é que os pilares isolados ou dar preferência para algum pilar específico é extremamente perigoso e isso não é fazer PBE em psicologia. A gente precisa da integração desses três pilares. A tomada de decisão ela vai ser feita considerando a melhor evidência disponível, evidências de qualidade, considerando a minha perícia e expertise clínica e considerando as características, culturas, preferências do paciente, tudo ao mesmo tempo. É depois que a gente consegue olhar para esses três pontos de maneira transversal, de maneira horizontal, que a gente vai derivar, então, o plano de tratamento e vai entender por onde a gente vai seguir. Então, PBE, na verdade, é um paradigma de atuação profissional, é uma forma da gente fazer escolhas, tomar decisões. E isso significa uma responsabilidade muito grande para nós, enquanto clínicos, de nos mantermos sempre atualizados. Da gente estar sempre consultando aquilo que tem mais atual na literatura, da gente saber identificar artigos e boas evidências de pesquisa, da gente realizar estudos, supervisões e capacitação de uma maneira sistemática naquilo que a gente entende que a nossa expertise clínica ela ainda não está tão afiada, porque a gente sempre tem pontos a melhorar, novas estratégias a aprender, conforme também os novos estudos vão avançando. E a gente também tem o compromisso, enquanto clínicos, de sempre adaptar, personalizar, então, o tratamento para o nosso paciente. Independente, então, da idade que ele tiver, da linguagem que ele falar, do gênero, do sexo, das condições econômicas, sociais, enfim. Então, a gente vai sempre olhar para as características sociodemográficas, clínicas do nosso paciente, dos seus valores e adaptar o tratamento. Então, pensando na perspectiva em PBE, um clínico que atua com esse paradigma precisa estar atualizado de maneira constante, também aperfeiçoando de maneira constante, entendendo seus pontos fracos e seus pontos fortes e adaptando o tratamento de uma maneira individualizada. PBE não é sobre sucesso em terapia, não é assim, eu vou usar, vou atuar com PBE, então todos os meus casos vão ter sucessos. Não. PBE é sobre probabilidade. Quando a gente usa a tomada de decisão baseada, então, na prática e em evidências, a gente consegue aumentar a probabilidade daquele tratamento ser efetivo para o meu paciente, porque ele se mostrou eficaz nos estudos. Então, a gente sempre está tentando buscar aumentar a probabilidade para entregar o melhor para aqueles que de fato confiaram no nosso trabalho e que estão ali, né, pagando por esse serviço e que merecem genuinamente o melhor. Então, quando alguém falar para vocês que trabalha com prática baseada em evidências, é bem legal, então, a gente ter essa perspectiva de que prática baseada em evidências é a junção desses três pilares e que se a pessoa utiliza uma única abordagem ou que se a pessoa
da preferência dela, ou que se a pessoa não consulta dados atualizados, ou ela não faz adaptações para o tratamento, ela não está fazendo PBE. E saiu um estudo bem legal, ele é até um estudo mais qualitativo aqui no Brasil, que fala um pouco isso. Eu posso até deixar o link dele aqui embaixo nas descrições do YouTube, que fala então que muitos psicólogos conhecem o termo sobre o PBE, mas quando no artigo pediram de uma maneira qualitativa para descrever o que era PBE, apenas 19 de quase 700 psicólogos colocaram que era a junção da melhor evidência, a junção com, então, expertise clínica e com características, preferências e valores dos pacientes. Boa parte colocou as evidências como algo central. É trabalhar baseado em ciência. Tá, mas não é só isso, né? E o resto? Então, nós, enquanto psicólogos, por mais que a gente ouça falar muito sobre o PBE, é importante que a gente entenda o conceito como um todo. Não há pilar maior ou menor, não há pilar em que, se eu estiver fazendo só isso, eu vou estar trabalhando com PBE. Lembrem-se sempre, os 3 pilares, eles são indissociáveis. E é isso que caracteriza a prática baseada em evidências em psicologia. Eu espero que esse vídeo e essa pequena explicação sobre o que é PBE ajude vocês a compreenderem um pouco mais sobre esse conceito que faz parte da vida, então, de muitos psicólogos, de muitos profissionais da saúde, de muitos profissionais que tomam decisões clínicas, tá? E também eu peço que, caso vocês tenham gostado do vídeo, claro, curtam aqui, sigam o canal e eu tô à disposição porque agora teremos vídeos, sim, semanais aqui no canal. E espero vocês no próximo vídeo. Inscrevam-se!